Surgimos da África, conquistamos a Ásia e a Europa, criamos civilizações e religiões. A Terra foi plana, a Terra foi o centro. Nós fomos os primeiros, nós fomos maiores que o universo. Mas aí Gagarin foi os céus e disse: a Terra é azul. Olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Não esquece, dá o like, compartilha e se inscreve no canal. A gente precisa da sua ajuda para vencer esses pilantras da fé. Valeu, obrigado. Como vão? Esse é o canal Desde Descanso em Sobrenatural, né? Bíblia, a maior mentira da humanidade. E eu vou falar agora desse vídeo que eu vou contrapor, que é 3 fragilidades da teoria da evolução, tal de Michelson. Só fala asneira, gente. É um festival de besteira, um inculto, não sabe nada do assunto. Mas aí, como todo crente, é aquela sua arrogância da estupidez, que eu sempre falo, o cara não sabe, desculpa a expressão, merda nenhuma, e acha que sabe alguma coisa, porque Deus os está guiando. Não, então vamos agora ouvir um monte de asneira. Eu vou fazer só metade. O vídeo dele acho que dura 32 minutos, eu vou fazer uns 17 só e paro, depois eu faço a segunda parte. É muita burrice para... E gasta-se tempo para refutar isso, porque o cara não sabe nada, ele só fala besteira. Vamos lá. Ao modelo criacionista das origens. Muito bem, outro livro que eu tenho aqui comigo, esse não é meu, naturalmente, é o livro Origem das Espécies, a obra mais importante, mais conhecida do naturalista Charles Darwin, tido como um dos pais, o principal nome da teoria da evolução das espécies. É um livro que, embora seja clássico, interessante é que poucos evolucionistas já o leram. Mentira, eu tenho e li. E conheço todos os biólogos que mexem com isso já leram. Todas as pessoas que mexem com a evolução. Você que não leu, porque você não sabe merda nenhuma, como eu vou provar aqui pra frente. Talvez valha a pena aí para conhecer realmente o pensamento desse darwinista. Eu tenho 3 edições em papel e 4 em PDF diferentes. Esse evolucionista, né, que na verdade legou à humanidade o termo darwinismo. Interessante que numa das... Não, burro, ele não legou o termo darwinismo. O nome dele que foi usado para se colocar o darwinismo, né? Como se usa em muitas questões que é possível isso. Você é muito burro, nossa. O Darwin falou, depois de morto eu quero que vocês falem que são darwinistas. Desse livro aqui, um grande nome aí do meio evolucionista, Richard Leakey, ele admite que existem 2 grandes pedras no sapato da... Pedra no sapato é terminação chula dele. Existem 2 problemas dificultosos, difíceis de você explicar de uma maneira clara, mas a gente sabe que aconteceu, porque aconteceu, mas é só isso. Não tem a pedra no sapato. Como o olho também, a evolução do olho era e agora não é mais. Está claro, explicou-se tudo. Teoria da evolução. Veja, no prefácio de uma das edições do livro Origem das Espécies, de Charles Darwin. No prefácio do livro do Darwin, recente, porque olha só, esse cara morreu agora, tem uma semana que ele morreu, o Richard Leakey. E o Darwin era de 1859 que é lançado o Origem das Espécies, ou seja, é meio difícil ele ter andado para trás no tempo e ter escrito. Ele prefaciou uma obra recente, mas esse é um boçal. Esse evolucionista aqui, Richard Leakey, ele usa de uma grande honestidade intelectual e apresenta essas 2 fragilidades do modelo evolutivo. Neste vídeo, eu quero tratar com vocês de 3 fragilidades desse modelo, ok? Eu vou usar as 2 aqui do Richard fragilidade é nome que e depois vou apresentar uma terceira. Portanto, 3 fragilidades da teoria da evolução que naturalmente favorecem o criacionismo. Segundo esse não favorece o criacionismo. A inexistência de Papai Noel não favorece o criacionismo, ou nem favorece a teoria da evolução. Uma não exclui a outra, elas não são auto-excludentes. Uma é uma mentirada do monte de besteira, de asneira, de idiotice, de cobra falante, de cara que ficou 3 dias na barriga de um peixe, de burro que falou, etc. Tal que o morcego é ave, né? Que os animais se dividem em selváticos e domésticos, né? E não tem bactéria, não tem ar, não tem nada. Isso é sua teoria estúpida e idiota, que não é teoria. É modelo criacionista, ou seja, não tem explicação de nada, só imbecilidade escrito por um livro que dizem que não sei o que foi Deus que inspirou, blá, blá, blá. Não tem uma prova, não consegue fazer um teste para provar nada, não consegue fazer um teste assim, se eu largar essa bola que ela vai cair, claro que aí o criação existe. Não tem, é só mentira, tá? Então vamos lá.
desonesto. e Richard Leakey, são duas, então, essas fragilidades, essas duas pedras no sapato. Primeiro, a explosão cambriana. Já vou explicar para você o que quer dizer isso aí. E segundo, a origem dos sexos, macho e fêmea. Para ele, então, essas são as duas dificuldades. Agora vamos ver quem é o Richard Leakey. Richard Leakey é um cientista que provou que a humanidade, tá? A humanidade evoluiu da África, ou seja, ele nunca foi criacionista, tá? E o Darwin publicou A Origem das Espécies em 24 de novembro de 1859. E esse cara morreu agora. Você acha que ele prefaciou a obra do Darwin? Não, ele prefaciou uma obra pós. Ele pós-prefaciou, é pós-prefácio. Ele não sabe nem termo, cara. Esse cara diz que é jornalista, é um analfabeto, pô. Para que um evolucionista consiga realmente explicar, usando como explicação para isso, né, o modelo evolucionista. Vamos então avante aqui. Explosão cambriana, o que é isso? Se você... Explosão cambriana, vou ficar aqui. É o rápido aparecimento de uma grande variedade. Os mares cambrianos fervilhavam de animais de vários tamanhos. Surge mais ou menos entre 540, 630 a 542 milhões é o período cambriano, tá? O Ediacarano e depois o Cambriano. Vamos lá. Você estudar um pouquinho sobre a questão sobre a coluna geológica, você perceberá que são várias camadas, vários estratos, como eles chamam, né? Sendo que, segundo o modelo evolucionista, cada camada geológica dessa, cada extrato geológico desse, se sobrepôs um ao outro ao longo de milhões e milhões de anos. Lá embaixo, na base dessa coluna geológica, imagine assim um bolo de camadas. Isso então seria mais ou menos a coluna chocolate, uma de baunilha, uma de morango e por aí vai. Cada camada dessa, então, se sobrepõe ao longo de milhões de anos. Eu não vou ter tempo aqui de explorar um detalhe, mas curiosamente, quando se analisam essas camadas, é possível perceber, por exemplo, quando se vai ao Grand Canyon, ali dá para perceber, porque há uma erosão tremenda que aconteceu naquele local, e ali ficaram expostas essas camadas, esses estratos. O que se percebe é que o atual Grand Canyon é composto porque ele era um fundo do mar raso, tá? Agora vamos ver a besteira que ele vai falar. Que eles são planos e paralelos numa extensão de muitos e muitos milhares de quilômetros, como é o caso do Grand Canyon. Se essas camadas tivessem ficado expostas ao longo de milhões de anos, como supõem os evolucionistas, deveria haver marcas de erosão, das intempéries, não é? Do vento, da chuva, enfim, de inundações, e elas deveriam ser todas irregulares, mas o que se percebe é que elas são planas e paralelas, o que sugere para um estudioso atento que essas camadas... O que sugere é que houve um dilúvio. Então agora vamos sacanear o imbecil, né? Nada melhor que sacanear um imbecil. Notas, isso é pedra, hein? Isso não é arenito, não, isso é pedra. Deve ser gnásio isso aqui. Ou seja, granito, alguma coisa extremamente rígida. Nossa, isso aqui é paralelo, a gente tá vendo que isso é paralelo. Então, isso aqui é mais paralelo ainda. Nossa, muito paralelo, não houve. E esse daqui? Nossa, esse é muito paralelo, né? Comedor de capim. Vamos lá. Esse aqui é paralelo. E esse daqui? Que é uma fratura que entra uma por dentro da outra. Nossa Senhora, muito paralelo. E esse daqui, então, é claro, a água entortou a pedra. Vocês já viram isso várias vezes. A gente conhece a água normalmente, quando bate na pedra, entorta a pedra, assim. Entorta mais ou menos uns 70 metros de rocha, quase quebra ao meio. Claro. E esse daqui? Esse aqui é melhor ainda, né? Entortou de vez tudo, assim, deu um nó, né? Claro, repare que as curvas que fazem, né? Então vamos ficar com essa imagem aqui que é melhor. Agora vamos ouvir o imbecil falar. As camadas foram sobrepostas de maneira rápida, provavelmente, né, muito provavelmente, por uma catástrofe hídrica capaz de mover os sedimentos, entortar pedra, dilúvio, uma vasta extensão e de maneira muito rápida, de maneira que aquelas camadas foram formadas também de modo rápido. Bem, fiquemos por aqui, esse é tema para uma outra discussão. Por que esse jumento fala isso? Porque ele não tem conhecimento de geologia, ele não tem conhecimento de biologia, ele não tem conhecimento de nada. Ele é um palpiteiro semi-analfabeto,
né, que não conhece nada de biologia, não conhece nada de geologia, e aí quer salvar a porcaria do criacionismo dele. Agora vamos ver as idiotices e as maluquices que ele vai continuar falando. Lá embaixo dessa coluna geológica, nós temos o período Cambriano. Abaixo tem o pré-Cambriano, enfim, mas é no Cambriano, cerca de 500 milhões de anos no passado, numa cronologia evolucionista, naturalmente, a vida, com toda a sua complexidade, praticamente explode, ela surge. Por isso, os mais antigos sinais de vida na Terra estavam a casa de 3,8 bilhões, na verdade 3,5. O cara que fez essa modificação, Gustavo Eiffel, ele percebeu que, né, a explosão ela ocorreu ao longo de milhões de anos, tá? milhões de anos, entendeu, imbecil? Milhões de anos. esse fenômeno é chamado de explosão cambriana, porque a vida explode, surge lá no Cambriano. E aparecem ali os principais... Seu imbecil, a vida surge há 3,5 bilhões de anos. Eu estou mostrando, isso aqui é a diferença da idiotia, né, religiosa para a ciência, é isso, ó. O cara ali falou que ele aumentou em... Lembra que eu falei que o cara tinha aumentado em 3,5, etc., 300 milhões? E aí depois ele verificou que houve um erro, reconheceu o erro e voltou atrás. Isso é ciência, não é essa bosta dogmática, esse imbecil que não sabe nada, fala um monte de asneira. Filos, né? E aqui nós encontramos animais como os amonitas, os trilobitas. Por sinal, o trilobita, esse aqui é um fóssil de trilobita, eu usei esse animal. Agora esse imbecil vai falar uma das maiores asneiras da face da Terra. Olha bem o que ele vai falar, presta atenção, comedor de capim. Sim, aí como um símbolo para ilustrar aí para criar o logotipo do meu blog, criacionismo.com.br. Porque para mim o trilobita, ele é um ícone bem interessante para defender duas coisas: o dilúvio de Gênesis, porque esses animais foram extintos, estão fossilizados, e se foram fossilizados, isso... Os trilobitas foram extintos, fossilizados pelo dilúvio, porque eles eram animais marinhos, betônicos, que viviam em grande profundidade. Aí quando teve o dilúvio, eles se afogaram e morreram todos. Merda no teu cérebro deve ser, assim, quantidade absurda. Seu débil mental, louco, alucinado, crente maluco, não sabe porra nenhuma. Isso sugere uma inundação que envolva movimentação de sedimentos, de lama, de maneira rápida, porque nós encontramos fósseis de dinossauros, por exemplo, em todo o planeta, fósseis de muitos seres marinhos, peixes e outros tipos de criatura, enfim, o que sugere que realmente no passado houve uma catástrofe hídrica de dimensões mundiais, planetárias, o que nós entendemos como sendo... Ele quer meter o dilúvio nessa parada aí para justificar o surgimento de fósseis em áreas incomuns. Então, vamos lá, corrigindo a data, agora vamos ver isso aqui, ó. Então, os trilobitas, que eram animais marinhos, foram afogados com o dilúvio. Vamos seguir. Sendo realmente o dilúvio de Gênesis. O trilobita, que está lá também, no período cambriano, com várias outras criaturas bastante complexas, tanto é que ele já tinha olhos de calcita, olhos bastante complexos, já tinha ali órgãos para se movimentar. Resumindo, tinha células. E para um ser, né, existir, tem que ter células. E células são partes, eram tidas como as menores partes, né? Nós sabemos que dentro delas também tem organelas e uma complexidade fantástica, né? Para que uma célula pudesse surgir a partir do nada, seriam necessários vários milagres. Ele adora enfiar milagre. Vamos aqui. Isso aqui. Milagres, né? Porque ela tem informação genética, eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco, né? Tem organelas, como eu disse ali dentro, que fazem com que ela funcione quase como uma cidade, uma fábrica, né? Produz energia. Então, vamos lá. Células procariontes e eucariontes. As primeiras células, as procariontes, eram os procariontes, eram células que não tinham estrutura de núcleo separado, ficar tudo dentro de uma célula só. A evolução produziu as células eucariontes, que são as que nós, seres humanos, só temos células eucarióticas, né? Esse boçal aí, que não sabe nada, essa mula, acha que nada evoluiu, que estava tudo pronto. Então, existem umas células sem membrana nuclear, existe célula com membrana nuclear. Não é por causa da evolução, não. É porque Deus gosta de fazer as coisas complicadas, entendeu? Sintetiza proteínas e por aí vai. Uma série de funções. Uma membrana seletiva
que permite que Ele fez o que tem que entrar entre, o que não pode entrar não entre, e ela também espelha aquilo que é resultado do seu metabolismo e deve ser retirado dali. Enfim, é uma complexidade absurda que Darwin não conhecia no tempo dele porque sequer dispunha de microscópios como temos hoje para investigar o que... Darwin não dispunha de microscópios. Tudo aquilo que se encontrava invisível aos olhos se tornou visível o suficiente para que Anthony van Leeuwenhoek, um holandês, que é o inventor do microscópio em 1674. Charles Darwin nasceu em 1809, ou seja, 200 anos depois, mas ele nunca ouviu falar no microscópio, ele nem sabia o que era microscópio, né? Comedor de capim. É um brincalhão, né? Fala sério. Darwin não sabia o que era microscópio. Todo mundo sabia que era microscópio, seu idiota. Que fosse uma célula, que seja o que é uma célula. Então o trilobita... Sabe quem definiu o que era célula? Muita gente pensa que é o cara que inventou o microscópio. Não é. Robert Hooke, ou Hooke, H-O-O-C-K. H-O-O-K. Robert Hooke. Ele que definiu o que é a célula. Isso em 1600 e qualquer coisa, 1680 e poucos, etc. Já se sabia, o Darwin sabia muito bem que era microscópio, conhecia microscópio, todo mundo conhecia microscópio. O único que não conhecia era esse retardado mental aqui que faz esse monte de asneira aqui. Vai, idiota, fala. Tem tudo isso. É um animal já plenamente complexo, é um artrópode marinho, né? E ele está lá, na base da coluna geológica, no Cambriano. O complicado para a teoria da evolução, e por isso que o Richard Leakey mostra esse assunto como sendo uma pedra no sapato, é que abaixo do Cambriano não existem animais que pudessem ser elos transicionais para os que estão acima, como os amonídeos. Isso aqui é o caranguejo de carapaça. Animal extremamente complexo. Ele está vivo desde a época do Cambriano, tá? Ele é retirado o sangue dele porque o sangue dele não usa nem hemoglobina, ele usa um derivado do cobre, né? E o sangue dele é fundamental para identificar endotoxinas. Ele é caçado aos milhares. Então, olha só, esse bicho surgiu mais ou menos na época do Cambriano. Ele deve ser um dos animais mais antigos pluricelulares metazoários do planeta Terra, tá? Aí ele fala que não sabe animais, como é que ele diz? De transição. Então vamos apresentar a ele, porque nada melhor que um imbecil para ser ilustrado. Os poríferos. Poríferos são as esponjas, essa coisa aqui, ó, que é uma coisa, olha só, que vivem exclusivamente no ambiente aquático. Em filo apresento os poríferos, também chamados de esponjas, são filtradores, etc. Eles não... Aqui, são animais invertebrados aquáticos e que possuem um corpo repleto de pequenos poros, também conhecidos por esponjas, animais que vivem no substrato, não se movimentam, portanto não tem tipo de movimentação. Os poríferos podem ser encontrados sozinhos em colônias. Tá, vamos seguir aqui. Passar aqui, tem um pedaço para frente aqui. Os poríferos, tá? Os poríferos, eles não têm, como é que eu vou dizer para você? Eles não têm o tecido organizado ainda. Eles têm, as esponjas só tem um buraco que funciona como boca e ânus. Esse cara é um imbecil, não sabe nada, né? E as hidras, que são outros, deixa eu ver se tem as hidras aqui, não sei onde foram parar as hidras, tá? Então é tal história, ele não sabe nada. Os poríferos são o exemplo clássico, deixa eu botar na imagem aqui, exatamente do poríferos e hidras. Esponjas e hidras são exatamente o intermediário, sem movimento. É a primeira forma que os metazoários começam a se organizar, com vários animais virando, porque a célula, uma bactéria é uma célula só, um metazoário são várias células que se organizam em funções específicas. Mas esse cara não sabe porra nenhuma. E os trilobitas, por exemplo. Você não encontra um pré-trilobita um pouco mais simples, rudimentar, e antes dele ainda mais rudimentar, até aparecer o trilobita já perfeitamente formado, com uma simetria bilateral, com olhos, com órgãos locomotores, enfim, com células, com complexidade, com informação genética. Acabei de mostrar para você. Não há pré-trilobitas. Cadê os aclamados elos? Isso aí é a mesma razão que não existe o elo entre você, velho e burro, e você, criança nova de 6 meses, existe, cadê o elo? Cadê o elo que liga você a uma criança de 50, 60 centímetros? Cadê?
Não tem um elo, não tem elo. Então você não tem elo, você surgiu adulto. É isso que você quer me dizer? Burro, tapado. Os perdidos continuam perdidos depois de mais de um século e meio de pesquisas. O único cara que está perdido é esse monte de merda que tem no seu cérebro. Né? Não existem. Existem intervalos claros entre as espécies, né? Um gap entre elas. Então você vai ao registro fóssil, você percebe que ali são répteis, ali são aves, aqui são mamíferos, ali são anfíbios, tem peixes claramente distintos, segundo a sua espécie, como diz a Bíblia. Então eu concordo com o Richard Leakey. A explosão cambriana. Quer dizer que o ornitorrinco não é um intermediário entre uma espécie e outra. Um bicho que tem bico, põe ovo e produz leite nas costas, sem glândulas mamárias definidas. Isso daí, ele seria uma ave, seria um mamífero, seria o que exatamente? Um pato? É porque você só é burro, só isso, mais nada. Burro não, você é ignorante e abusado, porque não tem conhecimento de nada, não tem nenhuma formação e se atreve a falar de um assunto que desconhece e fala um monte de asneira. Aí a gente é obrigado a ver isso aí. Sabe por quê, amigo? Olha só, você tem que pegar isso aqui assim, ó. Você tem que ler, tá vendo? Aqui, ó, evolução, tem que ler. Não adianta só ter, não, tem que pegar e ler, ó, evolução. Tem que ler, evolução. Tem que ler, evolução. Entendeu? Você tem que ler. E aí tem que ler coisa mais complexa, como esse daqui. Como esse aqui que tá todo riscadinho por dentro, ó. Tem que ler. Mas você leu alguma coisa na sua vida? Não leu nada. Você não leu nada, porque você tá falando esse monte de asneira aí. Porque você só é um burro ignorante que desconhece falando asneira. Nada mais do que isso. Vamos seguir. Besterol do Juliana é uma tremenda pedra no sapato da teoria da evolução, dos evolucionistas, porque ela está mais para criacionismo do que para evolucionismo, porque a vida já aparece com toda a sua complexidade. Não aparece. Caraca, eu já mostrei, a vida surge há 3,5 bilhões de anos atrás. A vida com complexidade que você está falando são metazoários, que você não sabe nem os termos, você é um boçal, né? Os metazoários, os cordatos, se você preferir, eles só vão aparecer 500, de 600 a 500 milhões de anos para cá. Ou seja, durante 3 bilhões era só unicelular. E eles vão aparecer, existem explicações. Eu vou ver se eu acho uma explicação aqui agora. Complexidade desde sempre. De alto a baixo da coluna geológica, a gente observa complexidade. Seres já totalmente funcionais e complexos, né, dotados de uma complexidade comparável com a dos seres que existem hoje. Então isso realmente complica para uma teoria que pressupõe que a vida começa de forma simples, rudimentar e vai se aperfeiçoando, se tornando cada vez mais complexa com o tempo. Outro problema que Richard Leakey apresenta é a origem dos sexos, macho e fêmea. De fato, isso é um grande problema. Por exemplo, para que haja a produção de espermatozoides, a célula sexual masculina, um gene apenas é que que codifica essa função. É o gene. O reino animal metazoa é composto por vírus pluricelulares, eucariontes, heterotróficos. Olha só, são todos eucariontes, não existe nenhum metazoário procarionte, cujas células formam tecido biológico com capacidade de responder ao ambiente, etc. Isso são os metazoários. Os animais, ele diz que não evolui, mas existem os animais homotérmicos que conseguem manter a sua temperatura, como é o caso de aves e mamíferos, e os heterotérmicos que não possuem essa habilidade, todos os demais. Ou seja, isso é um processo evolutivo. Agora vamos lá. Ele diz que, primeiro, a determinação do sexo não é de um gene. Da maioria das espécies ocorre exatamente pelos cromossomas XY, tá? E o cromossoma que determina o gene que determina vamos dizer assim, o desenvolvimento do testículo, etc., consequente do sexo, é um cromossoma chamado SRY, tá? Sex Determination Region Y. O sexo, determinação do sexo pela região Y, tá? E cada célula humana tem 25 mil genes, tá? Ele não sabe nada, ele é um completo imbecil, falando asneiras. Se ele não existisse no começo, não haveria espermatozoides. Se ele mudasse com o tempo, se houvesse algum tipo de modificação por mutação, enfim, Quando o cara não sabe porra nenhuma do assunto, é um completo idiota e se arvora a se meter em coisas de alta complexidade, como é isso, como é o caso de genética, ele não sabe nada de genética.
o gene que codifica o espermatozoide, dezenas, centenas, milhares de proteínas específicas e várias funções são codificadas por um gene. Ou você acha que tem 10 genes para codificar uma proteína? Todas elas têm um gene só. Para produzir o espermatozoide, da sequência original de produzir o espermatozoide, é um gene, mas que está dentro da célula, que já está formada para fazer isso, porque ele não dá origem só à célula. Existe a célula primordial que está dentro do escroto, do saco escrotal do homem. Tem um monte de coisas que é com um gene só, seu burro. Sabe nada. Aí ele fala assim, nossa, é um gene só. Várias coisas são produzidas com um gene só. Né? Proteínas para você enxergar, células da visão, também é um gene só. E é por isso que tem gente que sai cega. Por isso que tem um monte de coisa de doença, porque é um gene só. Burro demais. Seguindo. Essa função poderia desaparecer e aí a vida não mais seria viável, não haveria mais vida. Em algum momento da história, esses seres que, segundo... Não é nada disso. É um gene porque existe toda uma sequência para levar aquilo, entendeu? Não vai desaparecer. Do mesmo jeito que poderia desaparecer o gene que respira, e aí todavia desaparecer. Não funciona assim, porque existem processos adaptativos, e aí essas pessoas que têm esse defeito de um gene não se reproduzem. Chamam-se pessoas estéreis, entendeu, burrinho? Burro, anta, quadrúpede. As pessoas estéreis, das mais variadas formas de esterilidade, é porque não tem um gene que manda produzir alguma coisa que não produzem. Entendeu? As pessoas doentes, isso chama-se processo de seleção natural. Talvez essas pessoas não devam se reproduzir. Entendeu? Não sabe nada. Fala que imbecil é triste. Segundo a teoria da evolução, eram assexuados. A reprodução deles era simplesmente se dividindo em dois, né? Uma reprodução, digamos, simples, né? Tem muito mais. E duplicavam simples entre aspas, porque até isso é bastante complexo. É bastante complexo. Para de falar bobagem. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Ele não tem ideia do que está falando. Então, as reproduções assexuadas se dividem nesses todos aí. Divisão binária, brotamento, esporulação, fragmentação, propagação vegetativa e partogênese. Ou seja, ele pensa que é só divisão. Não é. Burro! Uma anta, não sabe nada. Isso são os modelos, sendo que a partogênese ela é comum em alguns animais metazoários. Tá? Cara, um idiota falar de um assunto que ele não compreende, dá nisso, entendeu? Um festival de imbecilidade. Tá? Vai, segue, jumento. A bactéria, enfim, o ser lá primordial duplicava seu conteúdo genético, as organelas que estavam ali dentro, e então ele se dividia. Era como se houvesse então clones de um mesmo ser. Assim era assim, supõem os evolucionistas, que a vida se multiplicava. Não supõe não, a gente sabe que era assim. Quem supõe é você com essa merda de design inteligência, essa burrice, essa jumentice sem respaldo científico nenhum. Mas vamos seguir. E outra coisa, as bactérias, não esqueça, as bactérias, tem eucariontes que tem um núcleo e procariontes. As bactérias são muito mais simples, as células bacterianas, do que as nossas, tá? Só para você não sabe o que é isso também, deixa pra lá. Os organismos se multiplicavam. Em algum momento da história, da suposta história evolutiva... Não existe história evolutiva, deixa de ser burro, você diz que é jornalista, é uma anta, rapaz. História evolutiva, do processo evolutivo. História se refere ao ser humano, isso é história. E pré-história se refere ao ser humano antes dele produzir a escrita e civilização. Tu não sabe nada, tu é jornalista mesmo? Tu não sabe nem definição de palavra. História evolutiva, putz grilo. Surge a reprodução sexuada. Não, a reprodução sexuada, que envolve a mistura. Não surge a reprodução sexuada. Olha só, os poríferos, que são talvez os animais mais primitivos, que têm o tecido menos especificado, eles são hermafroditas. Sabe o que é isso, hermafrodita? Eles têm os dois sexos. E não tem muita diferenciação nisso, não. Eles conseguem se reproduzir entre si ou com o outro. Eles liberam os dois, entendeu? Você não sabe nada, cara. Você nunca estudou. Vai ler, filho. Vai ler, vai estudar. Faz o curso de biologia. Para de falar asneira. É um merda, um boçal igual essa anta aí, esse jumento, esse energúmeno aí desse Michelson, sei lá o quê. Não sabe porra nenhuma. Aí vem discutir um assunto que ele não sabe. Aí fala um monte de asneira. Não sabe nada, não tem condições. É formado em biologia? Tem algum curso na área de saúde? Aprofundou em biologia? Nada, não sabe nada.
de células de seres distintos, um macho e uma fêmea. Para que isso pudesse acontecer, veja como é complicado. E concordo mais uma vez com o Richard Leakey. É uma pedra. Você não concorda nada porque você não sabe nada do que ele falou. Você não chega próximo ao cocô que ele um dia defecou. Você é menos do que isso como indivíduo. Sapato da trilha de evolução. Por quê? Foi necessário ele faz cara de sábio, é um imbecil. Não conhecido, né? É um milagre, na verdade. Não vem com milagre, não tem um motivo não conhecido, não. O motivo é bem conhecido. O processo evolutivo é bem conhecido. Vai se adaptando para ser mais capaz, mais competente. O processo de adaptação é esse. A evolução se dá não é porque alguém deseja, é porque a competição no meio vai aumentando e os mais aptos têm mais vantagens. E como você não sabe que você é um imbecil, né, existe uma taxa de ocorrência de mutações conhecidas por todo mundo, existe uma taxa. Eventualmente tem uma quantidade de mutações que vão ocorrendo continuamente. E essas mutações podem ser benignas, malignas ou indiferentes. Quando elas são benignas e tornam esse ser mais capaz, ele evolui. Por isso que os poríferos começaram a se organizar, porque ficaram mais capazes, que provavelmente existia uma guerra entre os unicelulares. Você é um imbecil, não sabe nada. Vai. Com toda a sua complexidade e especificidade, suas diferenças em relação à fêmea e uma mutação. Cara, olha só. Puta merda, você é um boçal completo. Por exemplo, a tua tara não é a tua tara de falar merda, não. A tua tara, um réptil extremamente primitivo que só existe lá na Nova Zelândia. Depois você lê aí, vê se aprende alguma coisa, para de falar asneira, né? Não sabe nada, não sabe porra nenhuma, só fala bobagem. A tua tara, ela não tem a colocação do esperma na fêmea, sabe como é que é? É pelo vento. Ele não tem um instrumento. O pintinho não existe. Ele joga ao vento e o vento joga e o espermatozoide para dentro dela. E ela inicia o processo, inicia e para. E só vai depositar os ovos quando as condições do ambiente permitirem. Vai ficar 2, 3 anos com os ovos fecundados lá dentro, tá? Como você não sabe, você é um burro, né? Então um burro não ilustrado, um burro. Por exemplo, o coelho, por que o cara fala reproduz igual coelho? Porque a coelha, você não sabe, né? Você não sabe, eu sei que você não sabe merda nenhuma. A coelha só ovula depois que o macho a cobri-la. Por isso que não perde nenhuma cobrição. Se o macho não for rufião, que você não sabe também o que é, se ele for realmente o macho reprodutor, ele cobriu, ela está grávida, acabou. E ela sabe que está grávida, prenha, porque ela abaixa aquele rabinho dela e não deixa mais ele transar com ela, porque ele tem um negócio de superfetação, que você também não sabe o que é, você é um boçal, você é um jumento ambulante, que não sabe merda nenhuma de reprodução, de biologia, de evolução, de nada, e fala um monte de asneira, como se soubesse. Aí você põe 2 ovários extremamente complexos, eu vou botar algum para vocês, 2 mamíferos, tá? Caracos. Aqui, ó, as diferenças de ovário. Um ovário, né, de uma porca, de uma vaca, de uma égua e um ovário humano. Entendeu? Mas você não sabe nada. Você pensa, são todos diferentes. Cada um deles sofre um processo adaptativo. Os processos são diferentes. Nos mamíferos, os répteis e peixes não têm bexiga. A bexiga dos peixes é natatória, que quando passou para os mamíferos, o resquício de memória transformou-se em bexiga para ter a separação entre a urina e as fezes, que é um passo evolutivo. Por que Deus faria peixes sem bexiga, com bexiga natatória, não bexiga funcional? Por que faria as répteis sem bexiga e faria mamíferos e aves com bexiga? Porque Deus é um brincalhão idiota? Não, rapaz, que é um processo evolutivo de adaptação, foi melhorando, porque faria os outros heterotérmicos, incapazes de controlar a temperatura, depois faria os outros homotérmicos. Você é um imbecil. Sabe o que é um imbecil? É você. Se olha no espelho e fala assim, eu reconheço que eu sou um completo imbecil, não entendo nada de assunto, tô pirando aqui porque eu sou um idiota. É o que você é, imbecil. Continua imbecil. Eu não vou até o final, não vou chegar com mutação distinta, diferente, desse origem a uma fêmea, com toda a sua complexidade e distinção em relação ao macho. Só que de nada adiantaria que essas mutações acontecessem, por exemplo. A distinção são dadas pelos cromossomas X e Y, só isso. As diferenças são mínimas entre homens e fêmeas.
O que diferencia fisicamente e tal são hormônios de glândulas, não são características físicas específicas. Você não sabe porra nenhuma, você é um imbecil, porque tem mamíferos que a fêmea é mais forte do que o macho, tem peixes que o macho é desse tamaninho e a fêmea é desse tamanho. Você não sabe merda nenhuma, você é um imbecil completo, só fala bobagem. 200 milhões de anos atrás e outra, estou chutando aqui a data, né? E outra 100 milhões de anos atrás. Por que não adiantaria? Porque o macho surgiria no momento da história e a... Não, boçal, eles eram hermafroditas, isso foi ao longo do tempo, não surgiu um e depois surgiu outro, é porque você é crente, você é evangélico, é burro, pensa que tudo é obra de criação de Deus é que fez, você é um jumento, você é um energúmeno, entendeu? Por isso que você acha isso, não é nada disso, é cacete. A fêmea e outro nunca se encontrariam e não haveria então a reprodução. Também não adiantaria nada surgir, mesmo que fosse no mesmo tempo. Vamos supor assim que o milagre fosse duplo, né? Um tremendo milagre. Milagre duplo é um ser humano imbecil igual você está no planeta Terra, usufruindo de toda a ciência, do conhecimento, da medicina, ainda está esnobando o que você não conhece, seu asno. Você deveria ser fuzilado em praça pública por desrespeito ao conhecimento. Acontece uma mutação aleatória que dá origem ao macho, outra mutação aleatória que dá origem a uma fêmea. Toda mutação é aleatória, seu asno. Mutação aleatória é redundância. Na mesma época, no mesmo período, mas o macho aparece lá. Cara, não tem mutação para aparecer macho e fêmea, porque os dois eram hermafroditas. Com a especialização deles, se diferenciou um em macho e fêmea, tá? E isso demorou milhões de anos, não foi do dia para a noite. Não, você é muito burro, não tem. A China pré-histórica e a fêmea no Brasil pré-histórico. Pré-histórica é PQP, seu asno ambulante. Não existe pré-história, é dos humanos. Não existe pré-história evolutiva no processo de pré-história. Você fala que é jornalista, você não conhece o significado das palavras, você é um jumento. Você se você cair de 4 em frente a um gramado, você nunca mais vai levantar. Caraca, pré-história evolutiva. Pré-história para ser humano, seu retardado mental. Antes da escrita da civilização, seu otário. Sabe nada. Isso é um tapado. E aí tem de ouvir um boboca, um otário desse, um jumento desse. Também não adiantaria de nada, porque eles nunca se encontrariam. Então você percebe que são necessários muitos milagres para que... Não, cara, o único milagre é que você está vivo. Isso é um milagre, que você merecia ser fuzilado em praça pública. Já falo isso, com certeza. Por desrespeito à ciência que você não conhece, seu arrogante estúpido. A reprodução sexuada pudesse acontecer. O que tem que ter acontecido? O surgimento de um macho e de uma fêmea numa mesma época, no mesmo espaço. Não tem que surgir um macho e uma fêmea, porque eles eram hermafroditas, é igual a minhoca, não tem macho e fêmea, a minhoca tem os dois dentro o tempo inteiro. Aí num certo momento, por uma questão evolutiva, ela diferenciou em um macho e outra fêmea, aí não tem mais os dois hermafroditas. Mas pô, você não sabe nada, então eu vou te dar mais um ensinamento, seu jumento, comedor de capim. O dragão de Cômodo, aquele lagartão grandão, ele pode, olha só, a fêmea pode viajar para outro lugar e como não tem macho, ela pode fazer para um sistema interno específico se fecundar para produzir macho ou fêmea, não tendo os espermatozoides do macho. Você sabia disso? Você não sabia disso porque você é um imbecil, ou seja, não precisa do teu macho. Mas da outra coisa, que você não conhece também, acho que se eu não me engano foi John Smith, 1925, pesquisa do peixinho, peixe-espada, aquele peixe-espada pequenininho. O cara botou um monte de peixe-espada fêmea num aquário e teve um certo momento que um peixe-espada fez o milagre, virou macho, entendeu? E fecundou todas as fêmeas. Porque a vida tem força para seguir seu caminho, entendeu? Seu retardado mental, seu boçal. Sabe nada, você é um energúmeno. Caraca, é muito burro pra gente. Passo geográfico para que eles pudessem se encontrar e mais. Que aqui vem outro milagre. Eles se encontram, cruzam e do resultado dessa junção de células reprodutivas, o óvulo e o espermatozoide, nasce outro ser, ele também capaz de se reproduzir. Nessas horas eu brinco um pouco e digo assim, e eu que sou crente, né, porque eu acredito... Não, você é burro. E fica crente que sabe alguma coisa, mas você não sabe merda nenhuma. Você é só um boçal, que não estudou nada e se arvora se falar de uma coisa que você não conhece. Seu energúmeno, seu tapado. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, já capazes de se reproduzir, porque ele disse, cresçam e se multipliquem e povoem a terra. Portanto, eu creio que é muito mais lógico acreditar que um ser todo-poderoso projetou as funções.
Vai vem um design inteligente. Sempre vem um design inteligente. Toda vez que esses caras vêm contestar o conhecimento estabelecido, firmado, fundamentado em pesquisa, desenvolvimento e tal, aí vem com esse negócio, porque eu prefiro crer? Porque você é burro, cara. Só isso, você é muito burro, por isso que você vai crer nisso. Você não sabe porra nenhuma, então você acredita em qualquer coisa. Papai Noel, fantasma, mula sem cabeça, e vai por aí afora. Diabo, capetinha, tudo isso. Espírito, você acredita em todas as coisas de idiotas que ninguém prova. É isso. Funções para existir e funcionar como elas iriam funcionar desde o começo, e nós vemos isso acontecendo até hoje, não é? Agora, acreditar realmente numa história evolutiva por meio de mutações aleatórias filtradas por seleção natural ao longo do tempo é realmente um problemão. Por isso que... Não, o problema é que gente igual a você, desqualificada, despreparada, energúmena, ignorante, se arvora de forma desrespeitosa. Você devia ser preso. Caras igual a você, que falam que não sabe, exerce o direito de medir de opinião, então você vai ter de provar isso que você está falando. Se não provar, devia em cana e ficar, e como só vai sair depois que terminar um curso de biologia completo, e vai ter que fazer uma prova. Entendeu como é que funciona o processo evolutivo? Aí entendi, aí sai. Enquanto não fizesse a prova 5 anos, ia ficar preso, aí nunca mais ia falar disso. Richard Leakey diz que a origem dos sexos e da reprodução sexuada é sim um problema para a teoria da evolução. Uma pedra no sapato dos evolucionistas. Mas tem mais. A coisa não para por aqui, né? Eu li há um tempo atrás essa revista aqui, Revista Ciência Hoje, com uma matéria não leu, mentira. Você não leu. É mentira. É a seguinte, por que a mãe não rejeita o feto? Você não leu Ciência Hoje. É mentira. Assim que eu vou dar uma pausa aqui. É mentira, você não tem conhecimento. Eu vou parar aqui porque eu não aguento mais ver tanta idiotice. A Ciência Hoje, o que ela fala é isso aqui. Está aqui, escrito aqui. Ó. Vou até ver se consigo abrir essa merda aqui, mas não consigo não. Consigo sim. Acho que abri demais, sabe? Mas tudo bem. Droga. Vamos ver se eu consigo abrir melhor. Tá. Vamos botar aqui. Como evitar a rejeição do feto? É isso que ele vai falar. Na Ciência Hoje, a matéria, eu tenho essa Ciência Hoje, eu tenho essa revista. Na verdade, eu tenho... Tá ali. Depois eu vou dar uma pausa aqui no finalzinho, vou mostrar o tamanho que eu tenho. Tenho todas. Eu assino a Ciência Hoje desde o número 2. Só que eu leio, diferente dele que não lê nada. Ele foi nessa daí porque alguém falou, alguém sapeou para ele, ele não terminou nem de ler a porcaria da matéria. Existem mecanismos, e é verdade, porque a gestação, na verdade, é o processo evolutivo do ovo, tá? O ovo que foi concebido no mar, né? A vida surge no mar. Então o ovo, ele não tem casca e o líquido amniótico é salgado, certo? Aí quando o ovo vem para a terra, ele é obrigado a criar uma casca. Mas ele só pode criar a casca depois que ele sair de dentro da fêmea, porque se ele criar a casca lá dentro, ele não sai ou quebra. Então você, quem já foi na roça, sabe que a galinha acaba de botar ovo, o ovo está molinho. Com o tempo é um processo de ressecamento e a casquinha fica dura para proteger o ovo da desidratação do meio externo. Como o ovo da tartaruga é mais mole, o que acontece? Ela cobre com areia. Quando o cara tem o ovo mais duro, deixa exposto. Todo o seu processo adaptativo. Quando isso passou, né? Porque, por exemplo, o ornitorrinco, que ele não sabe nem o que é um bicho que tem pico, põe ovo e tem glândula mamária, e ele é considerado mamífero por causa disso, né? Porque está no grupo dos mamários. O que acontece, o ovo, em vez de ir para o lado externo, o óvulo, ele vai para o lado interno. A casca dele chama-se placenta, mas o líquido amniótico do ovo, de casca, do ovo que está no mar e do ovo que está na barriga dos mamíferos, homens, mulheres, cavalos, baleias, jumentos, igual esse daí e outros mais, é salgado. Por que é salgado? Porque o processo evolutivo foi desenvolvido isso. Por isso que nosso olho é úmido, porque nosso olho foi desenvolvido dentro d'água e não se desenvolveu até hoje um olho seco para viver em terra. O olho molhado é mais adequado, apesar de dar disfração de uma série de coisas, então o olho continua assim, porque a natureza não inventa um novo quando ela já tem alguma coisa que funciona, ela vai adaptar aquilo, só isso, tá? Você não sabe nada, eu cansei de vocês, eu vou parar aqui, acabou, encerrou no 15.21 dele, é muita burrice para um cara só, dá um tempo, fim, tchau! Não esqueça de dar um like, compartilhar,
divulgar com todos os lados, lembrar a todos esse pessoal que o desafio está de pé com quem quer que seja participar, e agradecer a vocês por essa ajuda aí. E aqui o Cristo também leva raio. Bem, olá, esse é o desafio. Esses aí são os famosos papagaios de pirata da internet. E eu desafio a todos os 5 a um debate sobre os absurdos da literalidade bíblica. Rodrigo Silva, Naor Hermes, Marcos Ebeli, Michelson Borges e Adalto Lourenço. Em todos os meus vídeos vai estar esse pedacinho aí colocado, que estão todos desafiados para esse debate. Claro que nenhum deles irá, né? Porque eles não vão me encarar nunca de jeito nenhum. Mas vai estar em todos. Um abraço, fui! Então, aqui está a lista dos canais que iguais a Amém, né, com mais ou menos inscritos, não importa, que batem de frente contra essas máquinas, esses estelionatários da fé, que nós estamos vencendo, tá? O Valdemiro Santiago está aí na falência, vai ter que dar nozinho em pingo d'água. O canal dele foi para o espaço, e a gente vai conseguir desfazer, provar que esses caras são todos pilantras, então, mas vocês que estão assistindo, que tem canal, tem que apoiar, divulgar essa gente, se inscrever, assistir, divulgar mais, compartilhar, perturbar o juízo, porque nós carregamos a verdade, e a verdade sempre vencerá. Ok, gente? Valeu, obrigado, um abraço e fui!